Shalom Haverim, eu sou Orochi Ezra, criador do canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo um breve comentário acerca do capítulo 17 do Sefer Bereshit, ou seja, o livro de Gênesis. E essa passagem, essa porção que nós vamos comentar, foi a porção que foi estudada ontem, no dia 20 de outubro, a porção que se encontra dentro da chamada Parashá Ler Lehá. Ler Lehá significa anda por ti, ou vá por ti mesmo, ou anda para ti mesmo. Parashá, a expressão Parashá, para quem está acessando nosso canal pela primeira vez e não conhece essas expressões, a expressão Parashá é uma expressão singular que significa porção, porção. Semanalmente nós estudamos dentro da sinagoga, uma porção da Torá, ou seja, do chamado Pentateuco, como é conhecido dentro dos círculos cristãos. Então há um total de 54 porções, ou seja, 54 parashot, e ontem nós estudamos a terceira porção, a terceira parashá do livro de Gênesis, que é a parashá Ler Lehá. A primeira foi a parashá Bereshit, a segunda a parashá Noa, e a terceira agora a parashá Ler Lehá. E dentro dessa parashá há alguns elementos interessantes, e eu gostaria de ressaltar com vocês um elemento, alguns pontos interessantes dentro do capítulo 17 e fazer um link com a carta de Rav Shaul, capítulo 4, principalmente de Romanos, e mostrar algumas incongruências relacionadas com a teologia da substituição, aquela teologia que coloca o cristianismo, a chamada igreja evangélica, o cristianismo, a igreja evangélica, o segmento protestante, como sendo a detentora da revelação, ou tendo a primazia ou a titularidade acerca da revelação, desqualificando, é claro, o Israel físico. Então eles se colocam como sendo o chamado Israel espiritual, e muitos líderes evangélicos, muitos líderes cristãos se veem como ensinando e apregoando algo que é verdadeiro, mas desqualificando ou desmerecendo a própria palavra. Vale ressaltar que o comentário, muitas dessas teologias que se apropriam de textos, ou se utilizam de textos dentro da Taná, dentro da própria Torá, o que acontece? Uma coisa é você ler um texto dentro de uma perspectiva hebraizada. Você lê o texto e entender esse texto como de fato um judeu entende. E outra coisa é você ler esse texto com a perspectiva cristianizada, ocidentalizada, e interpretar esse texto com uma visão totalmente diferente da qual ela é entendida dentro do seu ambiente ou seu contexto cultural original. Obviamente que será criado aí algumas heresias, algumas distorções. É exatamente o que acontece hoje em diversas teologias. Usam-se textos das escrituras. No entanto, esses textos eles são compreendidos a partir de uma perspectiva diferente da sua perspectiva original. O capítulo 17 do livro de Gênesis, Sefer Bereshit, que eu quero comentar, o capítulo 17, em algumas versões, ele tem algumas divisões. Temos, por exemplo, eu estou usando aqui uma poliglota, e nós temos aqui algumas epígrafes dentro do texto. Deus muda o nome de Abraham, institui a circuncisão. Então essas epígrafes, na verdade, representam as perícopes, ou seja, as delimitações, o texto delimitado por assunto, Então perícope é como se você estivesse fazendo um corte no texto, delimitando o texto, marcando o texto. E ele vai dizer assim. O que eu quero comentar com vocês se encontra no capítulo 17, a partir do verso 9 e 10, que diz assim: Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Isso aqui é o primeiro. Esse versículo aqui, eu acho ele de suma importância, porque o Eterno ele vai instituir a Brit Milá, a circuncisão, como sinal da aliança,
né, com Avraham, e ele vai dizer para Avraham que ele e a sua descendência deveriam guardar esse pacto, e como sinal da guarda desse pacto, eles deveriam fazer a Brit Milá, a circuncisão. E ele vai dizer, tu e a tua descendência. E existe aquela ideia dentro da teologia da substituição que a igreja é o Israel espiritual. Então, utiliza-se de um método de interpretação espiritualizado. E quando eu falo método espiritual, não é você ter uma visão espiritual do texto, não é você enxergar a beleza do texto. Eu me refiro a um método de interpretação a qual você descaracteriza a verdade encontrada dentro do texto. O método espiritual de interpretação, ele pode ser chamado de método alegórico de interpretação. Se dentro do segmento cristão existe a chamada exegese, né, que é você tentar extrair do texto o seu sentido original, a exegese é você pôr no texto uma significância diferente. É claro que dentro de uma perspectiva judaica, a exegese judaica ela é totalmente diferente, ela é muito mais aprimorada, muito mais aperfeiçoada e muito mais segura do que a exegese cristã. No entanto, se os líderes cristãos, pastores, teólogos, utilizassem a exegese bíblica ou a exegese cristã de forma comprometida, eles conseguiriam chegar a muitas verdades, mesmo se valendo de um método de interpretação que não é o método de interpretação utilizado dentro do segmento, do ambiente judaico. E o texto vai dizer que ele é a descendência dele. A expressão descendência ali, dentro do texto hebraico, ela significa literalmente semente, sêmen, né? Sêmen, tanto que dentro do texto da Septuaginta, a expressão que aparece é sperman, né? Que significa sêmen. Então o Eterno está falando com Avraham de algo físico. A tua descendência física deverá guardar essa aliança, né? E guardar esse pacto fazendo a circuncisão. E então a teologia da substituição diz que é o Israel espiritual e espiritualiza o texto. E como que nós devemos entender isso? Por que a teologia cristã ela cria isso? Existe uma perspectiva diferente de leitura. O teólogo cristão, ele lê as escrituras, o pastor, dentro de uma perspectiva, é claro, cristianizada, influenciado pelo um pensamento ocidentalizado. E então na mente dele, o espiritual é diferente do físico, é algo desvinculado, é algo oposto ou antagônico. No entanto, dentro de uma visão hebraizada, o espiritual não é algo feito ou algo existente em detrimento daquilo que é o físico. Israel é uma nação santa, é uma nação espiritual, né? Por quê? Porque ela foi formada pelo próprio Hashem e ela também é uma nação física. Então, o espiritual e o físico se confundem, se misturam. Não existe essa dicotomia como foi criado dentro da teologia cristã, que entende que, por exemplo, santidade não tem nada a ver com comida. Né? Para que isso, cara? A pessoa fala assim, rapaz, a Escritura te orienta, por exemplo, Levítico, Vaikra 11, Deuteronômio 14, fala da alimentação kashê, a kashrut. A pessoa fala assim, o Senhor quer o nosso coração. O cristão geralmente ele fala assim, que Deus ele não precisa, ele não está preocupado, né, com o externo, porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Aí ele entende então que não há necessidade de você ser criterioso acerca daquilo que você lança para dentro do seu corpo. No entanto, para um judeu, isso é algo comum. Por quê? Porque ele entende que aquele mandamento, ou qualquer mitzvot, todos os mandamentos, ou qualquer mandamento, ele é espiritual. Por quê? Porque ele representa uma ordem divina. Se foi o Eterno que mandou, eu vou fazer. Então, para um judeu, ele se coloca na condição de filho. E o filho, ele não deve
contestar a autoridade do seu pai. Ele não busca entender o mandamento para observar. Para o judeu, basta ele entender que aquela mitzvah representa uma ordem divina, então ele busca fazer. Se ele vai entender os méritos que estão por trás das mitzvot, é uma outra questão, mas não buscamos entender para praticar, como é enfatizado dentro de uma perspectiva cristianizada. Então o texto está falando de uma descendência física. Zerar é físico ali, semente, sêmen. E Rav Shaul, no capítulo 4 de Rumitim, Romanos, ele vai falar, o argumento de Rav Shaul ali é exatamente esse. Os perushim, os fariseus, ensinavam que a circuncisão era algo essencial para se obter o Olam Rabá, ou seja, o mundo vindouro, a salvação. E nós vamos inclusive ver isso em Atos capítulo 15, né? Há essa discussão ali. O problema não era a circuncisão, mas o conceito relacionado à circuncisão dentro da óptica farisaica. E Shaul, ele vai dizer assim, ele vai usar um argumento no capítulo 4 de Romanos, mostrando que Abraão, nosso pai, ele foi justificado pela fé antes da circuncisão. Ou seja, antes da circuncisão, ele já foi justificado, já foi lhe imputado justiça pelo próprio Eterno. Ele não precisou da Brit Milá. Isso não significa, é claro, que nós não devemos fazer, né? Mas nós não devemos fazer com essa intenção de se obter a salvação, como é ensinado por alguns segmentos, né? E como prega o próprio cristianismo, que usa desse tipo de argumento, né, distorcido para não praticar o mandamento. O capítulo 4 de Romanos, Rav Shaul vai dizer assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, né? Nosso pai segundo a carne. Ele está dizendo exatamente isso. Ele está enfatizando a semente, nosso pai, segundo a carne. Observe ainda que isso vai radicalmente contra a teologia da substituição, que tenta espiritualizar tudo em detrimento do físico. E não é dessa forma que as escrituras ensinam. O espiritual, ele vai ser espiritual mesmo sendo físico. Então, essa dicotomia é criada apenas pela teologia cristã. O problema se encontra justamente na perspectiva em que se lê o texto, ao significado a que se atribui ao texto, quando se começa a fazer esse tipo de leitura fora do seu contexto original. Então, essas teologias, obviamente, elas se valem de versos da Torá, dos profetas, porém, elas são lidas dentro de um contexto totalmente diferente, como é lido, de um contexto diferente, a qual é lido dentro de um segmento judaico. Obviamente que vai se entender o texto de forma diferente, criando assim confusões, criando assim teologias que contrariam ou que vão contra o próprio mandamento. Então, para se entender o texto de forma correta, você tem que considerar que o texto ele reflete um pensamento puramente judaico. O judeu ele não é dono, mas ele é titular. Ele não é dono, ele é titular. Ele foi colocado como Shomer HaTorá, ele é guardião da Torá. O próprio Rav Shaul ele vai dizer isso no capítulo 3 de Romanos, quando ele diz: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Ele vai dizer: muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Elohim lhes foram confiadas. Então, se eu não considerar, né, se você como um leitor, um cristão, um teólogo, pastor, não considerar que o texto, as palavras foram desconfiadas primeiramente aos judeus e buscar entender o texto dentro dessa mentalidade, dentro dessa perspectiva, você estará sempre fadado ao fracasso, ao erro e a interpretações que contrariam todo o conjunto da obra, né? Então, o capítulo 15, 17 de Gênesis,
ele fala dessa descendência física, né, mostrando que todos, né, todos que são da fé são filhos de Abraão. E o próprio Rav Shaul, em Gálatas capítulo 3, ele vai enfatizar isso. Capítulo 3, verso 7, se eu não me engano, Rav Shaul vai dizer que todos que são da fé são filhos de Abraão. Olha só, todos que são da fé. Mas de que fé? Todos que são da fé, né? A fé de Abraão, né? Todos que são da fé, de que fé? A fé de Abraão. E qual era a fé de Abraão, né? Qual era a característica, o perfil da fé de Abraão? A fé de Abraão envolvia a prática da circuncisão, que era o sinal da aliança, a observância dos mandamentos, Shabat, tudo mais. Tudo. Uma coisa interessante, que o capítulo 17 ele vai dizer assim no verso 10. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Eu li aqui o verso 10, verso 11. Agora o verso 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em sua casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Aqui nós temos num primeiro momento, uma primeira revelação acerca da Brit Milá, da circuncisão, como um sinal da aliança. O nascido em sua casa será circuncidado ao 8º dia. Está falando do judeu, né? Aquele judeu mesmo. E o comprado por dinheiro, ou seja, o servo, o escravo, ou seja, o próprio estrangeiro. Ele fala aquele comprado por dinheiro do estrangeiro. Ele usa a expressão no texto hebraico, nerá, né? Seria um estrangeiro mesmo. E é claro que quando ele comprasse esse escravo passaria a ser propriedade de Abraão e ele então circuncidava. O Midrash vai mostrar que essa circuncisão, que representa uma etapa no processo de conversão de qualquer estrangeiro, não era feita de forma impositória. Abraão, ele usava de argumentos, todos que estavam debaixo de sua tutela, né, eram convencidos por Elohim, né, com base nos argumentos que Abraão utilizava, de que existia só um Criador, de que havia um monoteísmo, que o paganismo que estava impregnado naquela época não representava uma verdade divina. Então Abraão conseguia convencer as pessoas, conseguia mostrar a beleza dessa revelação e fazer com que as pessoas aceitassem o Elohim que ele servia, o Deus que ele adorava. Então ele conseguia mostrar isso. O texto ele mostra apenas um extrato disso. Quando você lê algumas obras homiléticas, alguns midrashes acerca dessa passagem, por exemplo, um texto acessível que você vai encontrar na rede social é o Sefer Yashar, o livro do reto. Você já vai ver já a postura que Abraão tinha em relação aos seus servos. Mas o que eu quero enfatizar é que aqueles que são da fé, e a fé de Abraão envolvia a prática dos mandamentos, a observância da Torá. Todos que são dessa fé são chamados, segundo o próprio Rav Shaul, de filhos de Abraão. Esses sim são filhos de Abraão. Toda fé, todo estilo de culto que contraria a Torá, a pessoa que vive em tal estilo, ela não é vinculada a Abraão, ela não tem essa paternidade, né, que muitos, inclusive, ensinam e difundem. Eu espero que você tenha compreendido. Esse é um dos materiais do canal trabalhando esse conceito de nova aliança. Aqui é um primeiro texto. Há outros vídeos no canal onde nós, por exemplo, falamos da entrada do estrangeiro dentro da aliança. Eu vou deixar algum desses vídeos aqui no canal para que você que está acessando pela primeira vez possa estar estudando esses materiais e tendo uma compreensão um pouco mais alargada acerca desse assunto. Então, desde já agradeço a todos, fiquem na paz, um forte abraço para todos, shalom, shalom, e até o próximo material.